Queridos irmãos, irmãs, o calendário litúrgico ele tem toda uma vida própria, ele segue o ano próprio, não está relacionado com o calendário civil. Mas nesse domingo, por providência, celebramos, nós estamos festejando civilmente, o Dia dos Pais, e é uma bela comemoração. O calendário, a própria liturgia calhou por providência de trazer assuntos semelhantes. Na verdade, a liturgia desse fim de semana é muito rica, tem muitos temas aqui que podem ser tratados, mas vou me deter daquilo que a oração coleta nos apresenta logo no início. Na oração coleta, o sacerdote pede em nome do povo, para Deus, a quem ousamos chamar de Pai, que Ele nos faça crescer cada vez mais no espírito de adoção filial. E de fato, para nós entendermos a paternidade terrena, para entender o que é esta paternidade, ou poder dar algum conselho para os pais, a primeira coisa que nós temos que entender é essa verdade da nossa fé, a adoção filial. Isso não é um anexo, não é um apêndice da nossa fé. Na verdade, é um dos núcleos centrais que nós temos. São José Maria, um grande santo moderno, ele mesmo teve uma experiência sobrenatural da filiação divina, e aquilo se tornou, depois disso, como que a sua pregação sempre estava, de algum modo, envolvida por esta verdade de fé. Nós somos filhos de Deus, nós somos filhos adotivos de Deus. Repito, isso é como que o eixo central, como que o fundamento, melhor dizendo, o cimento. São José Maria usava a imagem de cimento, o cimento sobre o qual se apoia o nosso edifício espiritual. Não é possível ser católico de verdade e futuramente um santo, e o católico de verdade é aquele que se torna santo, sem compreender, e viver esta verdade da nossa fé, que é a filiação divina. Bom, de muitos modos, Deus pode ser dito Pai. A própria Sagrada Escrituras chama Deus de o Pai das chuvas, aquele que gera a água do orvalho. Então, Deus, de algum modo, Ele é também o Pai das criaturas irracionais. Ele é o Pai das chuvas, o livro de Jó fala isso. Por quê? Porque Ele criou todas as coisas partem dEle, Ele que as gerou. E nesse sentido, dizemos que Ele é Pai, Ele é o gerador. Pois bem, tem um sentido um pouco mais próprio. Deus, Ele é Pai dos seres humanos. Por quê? Porque os seres humanos foram criados à imagem e semelhança de Deus. Ou seja, nós compartilhamos mais semelhança com Deus. E por isso, somos chamados de um modo mais próprio, filhos. E é nesse sentido que as pessoas dizem por aí, quando está um domingão lá, eu também sou filho de Deus, mereço o meu descanso, etc, etc, O brasileiro gosta muito de usar essa expressão, mas eu também sou filho de Deus, e tal, tem que pensar em mim também e tal. Mas existe um modo mais próprio, e esse de fato é o que nos leva para a salvação eterna, é o que nos garantirá o acesso à herança prometida, que nós ouvimos bastante aqui na liturgia, e na oração coleta também, que é esta filiação adotiva. Entendamos, existe um único Filho de Deus, que é o Verbo eterno. Deus é Pai eternamente. Não é que Deus passou a existir e depois virou Pai, não. Na sua existência eterna, ninguém criou Deus, Ele existe, Ele é aquele que é. Ele sempre foi Pai. Então a paternidade é algo constitutivo de Deus. Ele é Pai, isso está nele, faz parte do seu próprio ser. Porque Ele eternamente possui um Filho que Ele gera, e gera a semelhança de modo humano, a mesma natureza. Filho de peixe, peixinho é. Filho de Deus é Deus mesmo. Portanto, o próprio Filho de Deus, ele tem a mesma natureza divina. Ele é o unigênito do Pai. Pois bem, mas Deus quis tornar todos nós participantes da sua natureza. Não apenas nos fez imagem e semelhança, mas Ele quis que nós participássemos do seu próprio ser. A gente participa da essência divina. Nós somos, de fato, endeusados. Nós somos gerados como deuses. Essa é a nossa vocação mais profunda, independente se é padre, se é freira, se é celibatário, se é casado, independe disso. Todos que somos batizados nos tornamos filhos de Deus e participamos da sua natureza. E por isso é dito uma adoção filial. Ele nos adota como filhos, mas muito mais íntima do que a adoção humana. Porque a adoção humana, ela é um contrato, passa a participar dos mesmos direitos,
mas não participa da natureza. A nossa adoção não. A gente participa da natureza divina. Isso é um dom extraordinário, que às vezes a gente deixa passar. Às vezes a gente perde de perspectiva. Por isso que São José Maria dizia, esse é como que o cimento da vida espiritual. Porque é isso que diz quem nós somos. Essa é a nossa identidade mais profunda. Eu sou filho de Deus e, portanto, devo me comportar como tal. O agir segue o ser. Isso é um adágio antigo, medieval. O agir segue o ser. Eu primeiro sou e, por isso, ajo como tal. E Deus nos dá essa graça. Pelo batismo, nós já recebemos a filiação. E não só o dom mesmo de sermos filhos de Deus, segundo a promessa do próprio Deus, o próprio Cristo falou isso para nós. Aquele que guardar a minha palavra, nós viremos a ele, eu e o Pai viremos a ele, e nele faremos a nossa morada. É isso que acontece com o nosso batismo. Nós nos tornamos habitação de Deus, morada de Deus. Ele habita em nós espiritualmente. São coisas um pouco abstratas, mas se a gente leva isso a sério, e a gente leva as consequências a sério também, a nossa vida se transforma completamente. Completamente. A gente consegue experimentar esta verdade. A experiência que São José Maria teve foi essa, é um dom do Espírito Santo, que é acessível a todos, só que nós precisamos fomentá-lo, nós precisamos crescer nas virtudes, pedi-lo muito a Deus, que é o dom da filiação mesmo, o dom da piedade. O dom da piedade é uma percepção sobrenatural que a alma tem. Foi isso que aconteceu com São José Maria. Ele estava caminhando na rua, ele tinha tentado fazer oração naquela manhã, era um homem de muita oração, isso no ano de 1931. Ele tinha feito a sua oração pela manhã, só que a cabeça estava um pouco confusa, tentou fazer oração, a coisa não engatava, foi fazer, eu não lembro se era uma visita, enfim, mas foi na rua, estava pegando um bondinho, de repente, veio nele essa experiência assim, uma percepção imediata, sobrenatural. Deus é meu Pai, eu sou filho. Ele não se conteve, ele começou a repetir, ele ficou balbuciando, Abá, Abá. Abá Av é pai em hebraico, Abá é paizinho, papai. Ele ficou assim, aquela certeza íntima, sabe, que a inteligência percebe com uma clareza mais certa do que a própria presença e a própria existência dos seres. Ele dizia, paizinho, o Senhor é meu pai. E aquilo marcou profundamente, ele disse que aquilo permaneceu na sua vida, como uma fogueira acesa, aquela percepção, e ele teve essa consciência. Graças a Deus, Deus concedeu isso a ele para ele poder transmitir a nós, que essa é a identidade mais profunda do cristão. É isso que define quem nós somos. Uma vez que somos batizados, é isso que deve ser o norte da nossa vida. Só que uma coisa é ser batizado, é isso que também São José Maria dizia. A primeira parte do processo é essa, o fato de nós sermos filhos de Deus pelo batismo. Só que existe um processo a ser realizado. E que processo é esse? É o processo de identificação, de configuração, assemelhação com o verdadeiro Filho de Deus, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Isso tinha que ser o tesouro do nosso coração. Nosso Senhor diz aqui no Evangelho, onde está o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. É aqui que tinha que estar o nosso coração. A cada dia que eu me levanto, eu quero ser mais semelhante a Jesus Cristo. Quero ser mais parecido com este homem que é também Deus, e eu sendo homem, ele me tornou endeusado. Quero ser semelhante a ele. Eu quero ter os mesmos sentimentos dele. Eu quero pensar como ele. Eu quero ter as virtudes que ele tem. Eu quero ser bom, generoso. Eu quero esquecer o egoísmo que fica rondando o meu coração. Eu quero parar de pensar em mim mesmo. Eu quero deixar de ser carregado pelas paixões que me arrastam de um lado para o outro, que me fazem procurar cada hora uma coisa, enquanto meu coração permanece inquieto. Eu quero ter uma relação filial com o meu Deus que é Pai. Eu quero orar como Jesus. É isso que tinha que estar no centro da nossa alma, porque é isso que o batismo nos deu em germen, que precisa ser desenvolvido ao longo da nossa vida. Essa é a nossa identidade mais profunda. É isso que nós temos que buscar. E nós temos alguns exemplos no Evangelho. Nós vemos os 12 apóstolos, o que eles buscaram foi justamente isso. E o que Jesus faz para formar novos filhos é isso. A formação, toda e qualquer formação, exige presença daquele que forma. Os pais só conseguem formar os filhos se eles lhes são presentes, porque a coisa não vai sozinha. O vício vem sozinho, vem fácil. A má inclinação do coração vem sozinho. A virtude vem com esforço.
com uma certa exigência de si mesmo. E Jesus sabia disso e permanecia próximo dos seus apóstolos. Ele os chamava e eles o seguiam. Eles permaneciam unidos a nosso Senhor, a tal ponto que eles perguntavam: aonde o Senhor mora? Eu quero viver contigo, né? Ensina-nos a orar como o Senhor fala com o Pai, eu também quero falar. Isso é possível e mais, isso é necessário ainda hoje, para cada um de nós. A gente não vai ser cristão de verdade enquanto a gente não buscar isso com todo o nosso ser, com todo o nosso coração, colocar o centro da nossa alma nesta busca. Eu quero ser verdadeiro filho de Deus, eu quero ter trato com Deus de paternidade e filiação. Bom, e isso pode se desenvolver, né, muitíssimo, né? Mas a gente ainda tem que almoçar. Então, apenas um ponto que eu gostaria que a gente meditasse, né, sobre a nossa vida cristã, é a nossa configuração com o nosso Senhor. Aquilo que a própria liturgia traz para nós, que é um dos fundamentos, junto com a filiação divina, que é a fé. Fé sobrenatural. Sem fé é impossível agradar a Deus, diz a carta aos Hebreus, essa mesma carta que nós estamos lendo hoje. Sem fé não é possível alcançar a herança prometida. O que nós vemos, a carta aos Hebreus louvando, mostrando que Abraão, ele acreditou, ele saiu da sua terra, sabendo que, confiando naquilo que Deus prometeu. A fé sobrenatural, ela não é um sentimento. Isso é uma verdade, uma mentira, na verdade, que fica na cabeça de muitos. Não, tem dia que eu tenho fé, tem dia que eu não tenho. Fé não é sentimento. A fé é uma decisão de crer naquilo que Deus falou. Por mais que eu não compreenda plenamente, muitas coisas que Deus revela são mistérios, não é que são irracionais, nada na fé é irracional, mas muitas coisas são suprarracionais, estão acima da nossa razão, mas todas são coerentes com a nossa razão, né, não são contraditórias. Mas a fé é este ato de assentimento. Deus falou, e porque Ele falou, eu creio, é verdade. Abraão saiu da sua terra por causa disso. Foi Deus que falou para ele: sai da sua terra, vou te fazer pai de uma multidão. Ele viu isso? Não, mas ele acreditou. A fé é um modo de já possuir o que ainda se espera, diz a carta aos Hebreus. Ou seja, ele garante, tá bom, isso vai acontecer. Mas qual que é a garantia? Quem é o garantidor de que vai acontecer? É o próprio Deus. E Deus não engana. Ele, sendo infinita sabedoria, Ele não se engana. E sendo infinita bondade, Ele não nos engana. Portanto, tudo que Deus revela é verdade. Isso é um problema moderno. A gente teima em não acreditar em Deus. A gente teima em entrar em queda de braço com Ele. Atualmente, qual que é a teimosia que a gente tem? A igreja tem que mudar. Os mandamentos, espera aí, esse negócio aí é para a Idade Média, para agora não serve mais, né? A igreja tem que se adaptar aos tempos, ou seja, eu sei o que é certo, eu sei a verdade, e Deus tem que se adequar a mim. No fundo da alma, o que está é isso, né? Essas rebeldias contra os mandamentos, contra a vontade e a palavra de Deus, é isso, é um desejo de que Deus se adeque a nós. Só que esse não é o caminho do filho. O caminho do filho é de ouvir o pai e falar: caramba, eu confio. Não, se o pai está dizendo isso, eu confio plenamente. E é o que Cristo fez ao longo de toda a sua vida terrena. Quando a gente olha a vida de nosso Senhor, Ele veio continuamente, Ele fala isso para nós: vim fazer não a minha vontade, mas a vontade do Pai. Ora, a gente só faz a vontade de alguém que a gente confia que é boa. Ninguém vai cumprir a vontade de outro sabendo que é ruim. Então Cristo confiava plenamente que a vontade do Pai é sempre boa. Quando chegou no momento derradeiro, nos momentos de grande tribulação, nosso Senhor, uma oração filial mesmo, sabendo que Deus é Pai, no Horto das Oliveiras ele diz: Pai, tudo te é possível, eu sei que o Senhor pode todas as coisas. Esse é o coração de filho, é um modelo para nós, né? Aproximar-se desse modo de Deus. Pai, tudo te é possível, eu sei que o Senhor pode todas as coisas, se possível, afasta de mim esse cálice, porque eu sei que o Senhor tem poder. Foi isso que Cristo pediu a Deus Pai. Mas Ele deu um salto maior, e esse é o grande modelo. Ele falou: mas faz a tua vontade, que eu sei que ela é melhor do que a minha. Essa é a oração do filho. Olha, Pai, eu quero isso aqui, mas faz a tua vontade, eu não confio na minha. Eu até quero, se for boa, o Senhor sabe, e aí o Senhor faz. Mas se não for boa, afasta de mim, porque eu não confio na minha vontade, eu confio na tua.
Esse é o coração do filho verdadeiro, o filho do Pai Deus. Ele confia plenamente no Pai. Ele se entrega na sua vontade santíssima, sabendo que ela é sempre boa. E nosso Senhor, continuando nesta vontade do Pai, se entrega até o extremo. Já não tem mais nada. Não tem roupa, não tem saúde, não tem honra, não tem ar para falar direito, o seu diafragma já está sendo comprimido pelo peso do seu corpo, o esforço que ele tem que fazer para falar é excruciante. Já não tem a sua mãe, que ele entregou para nós, filho, eis aí a tua mãe, abriu mão dela para nos dá-la como mãe, e ele vai e diz um último grito: meu Deus, por que me abandonaste? E aí a gente pode pensar, está vendo? O próprio Cristo desconfiou o Padre, então eu também posso desconfiar de Deus. Mas não é verdade. Este salmo, que é o Salmo 22, em algumas Bíblias, né, porque tem numeração hebraica, pode aparecer como 23. Mas depois olha lá na tua Bíblia, estiver começando com essa frase, meu Deus, por que me abandonastes? É o início do salmo. Só que na continuidade dele, e Jesus não tinha pulmão para isso naquela hora, a continuidade deste salmo é um salmo de louvor a Deus. É um salmo de confiança em Deus. O que ele mostra para nós ao dizer este salmo é: eu confio em Deus, mesmo parecendo que ele me abandonou. É isso. Porque eu sei que tudo o que ele quer e faz é sempre bom. Esse é o coração do filho, e esse é o coração que nós devemos imitar, buscar ter. E isso vem através da oração, do contato com Cristo, conhecê-lo, ler os evangelhos. Eu quero saber quem é Jesus, o que é dito dele. Eu leio o evangelho, eu vejo a sua vida, e o que mais disseram dele? Eu li a carta dos apóstolos, que os apóstolos falaram dele, que eles ficaram tão apaixonados por Jesus, que eles não conseguiram mudar mais a vida, senão vivê-la em função de Cristo, e eles falam dele continuamente, eles ensinam o que Cristo quis dizer. É isso, eu também eu quero ser filho, eu quero falar com o Pai, com o mesmo coração confiante, porque é aí que está a segurança da nossa vida, aí que está a alegria do nosso coração, ter verdadeira relação com Deus. Eu ouso dizer, olha, eu estudo bastante sobre isso, meu irmão neurologista, a gente conversa bastante sobre os problemas de ansiedade. A gente sabe, né, que ansiedade, depressão é um problema moderno, atinge a todos, mesmo aqueles que têm ou não têm fé, pega todo mundo mesmo, né? É um problema moderno, o estilo de vida super acelerado, né? A gente sempre tem uma resposta rápida para as coisas e soluciona rápido. Aí quando a resposta não vem, a gente fica ansioso, e o nosso organismo já está preparado para ter uma resposta rápida, aí se não vem, a gente fica super ansioso. Mas eu arrisco dizer que espiritualmente, entendo essas questões, hein? E não falo nada contra medicamento, pelo contrário, está precisando de um remédio para ficar bem, tome o remédio, é necessário, para desacelerar um pouco, beleza. Mas espiritualmente, e nós somos corpo e alma, no fundo, percebo que é isso. Esta falta de consciência de ser filho de Deus, o que gera uma insegurança. Porque se Deus não é meu pai, e um pai que pode todas as coisas, e quer sempre o meu bem, cara, eu estou largado no mundo, e aí? Tudo pode acontecer. E no Brasil, então, tudo mesmo pode acontecer, a gente sabe como é que as coisas são. Então, esse estado de insegurança, de instabilidade, a raiz mais profunda é essa: eu não me sei filho de Deus. Ou seja, eu estou falando aqui o que é uma verdade da fé, porque Deus mesmo revela, e os seus santos também, e toda a doutrina da igreja revela isso. Uma coisa é eu dizer, é verdade, a outra coisa é nós sabermos, né? Eu sei que é verdade, eu me sei filho de Deus, e eu sei que eu posso confiar no meu Pai, e que à medida que eu busco viver junto dEle, fazer a vontade dEle, compreender as verdades da fé, eu estou seguro, eu não tenho que temer nada. Esse é o caminho que nós temos que traçar, né? Esse é o caminho, sabe? De crescer gradativamente na confiança em Deus. Vamos pedir ao Senhor essa graça, né? De nós sermos cada vez mais filhos no único Filho. E aí, para finalizar, toda a paternidade terrena, né? Ela tem a sua raiz nesta paternidade divina, que deseja, confiando aos homens da terra, os filhos, Deus confia, né, esses filhos, que estes homens sejam capazes de gerar filhos de Deus. Essa é a verdadeira missão do Pai. O Pai na terra, ele tem a missão dada por Deus, e é isso que é feito no dia do matrimônio, né? Aqueles que se lembram aí, 20 anos atrás, 10 anos atrás, 30, 40, 50, o padre perguntou lá: estáis dispostos a receber os filhos que Deus vos enviar e educá-los na fé cristã? Olha só,
receber os filhos que Deus enviar. Os filhos são um presente que Deus dá, não é um direito, é um presente de Deus. Estás disposto a receber? Está aberto à vida? E educá-los na fé cristã, ou seja, torná-los filhos de Deus? Essa é a missão que o pai assume quando ele diz, sim, estou disposto, pronto. Assumiu a função diante de Deus, diante da igreja, diante da esposa, de receber o filho e educá-lo e levá-lo a Deus, torná-lo filho de Deus. Ninguém consegue dar aquilo que não tem. Portanto, aos pais, sejamos verdadeiros filhos. Digo sejamos porque o sacerdote também é pai de muitos, né? Sejamos verdadeiros filhos de Deus. À medida que nós formos filhos de verdade, que a gente se assemelhar a Jesus Cristo, nós conseguiremos, e os pais na terra conseguirão gerar os seus filhos para Deus, conseguirão gerar filhos de Deus, semelhantes a Jesus Cristo. Só assim, e através disso, alcançaremos a herança que nosso Senhor promete. Vivendo da fé, unidos a nosso Senhor Jesus Cristo, alcançaremos a pátria celeste, prometida aos antepassados e a nós, e que será alcançada se nós formos filhos fiéis do nosso Deus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Professemos a nossa fé.